Agora eu vou fazer a pergunta pra vocês, ó. Quem virou e quem decepcionou aí? Então eu vou falar pra vocês e a gente vai discutindo junto rapidamente pra gente ver. Bom, Flamengo virou, né, gente? Virou. Campeão brasileiro, tá indo pro Catar. De tudo. Né? Campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores brasileiro, não tem como falar que virou. Mas aí vem uma incógnita pra mim. O Palmeiras, pra vocês, virou ou decepcionou? No Campeonato Brasileiro, você fala? Não, eu tô falando a temporada. Campeonato Brasileiro, temporada. A gente tá fazendo a lista aqui porque é do Campeonato Brasileiro. Tá. Né? Mas assim, pode ser de uma maneira geral também. Eu acho que o Palmeiras acabou virando também, porque foi finalista, né, da Libertadores e vice-campeão brasileiro. Só a questão do Palmeiras é ter perdido a Copa do Brasil pro Corinthians e o Campeonato Paulista pro Corinthians. Mas nas duas principais competições do ano, os caras foram vice. Então, pra mim, virou. E você, Grecio? Não, eu também acho que virou. Ele foi vice na Libertadores, vice na... E pior que foi tudo pro Flamengo, né? E no Brasileirão, mas, porra, são boas colocações. Né? Eu já discordo de vocês dois. Acho que ele decepcionou pelo seguinte: 700 milhões de investimento. 700 milhões. Não é... 700 milhões paga quase a nossa dívida. Foi só o que os caras investiram no futebol nesse ano. Nos anos passados, eu falaria que virou. Mas esse ano, era obrigação do Palmeiras pegar pelo menos uma coisinha aí. E eu acho que o Palmeiras, e isso é muito culpa do técnico do Palmeiras, olha eu dando pitaco. O Palmeiras podia ganhar o Campeonato Brasileiro. Ele abdicou do Campeonato Brasileiro e aí o Flamengo disparou. Aí também teve o confronto mata-mata, mas assim, na minha opinião, acho que o Palmeiras, principalmente pro palmeirense, tá, decepcionou. Mas é que tá, você não tá contextualizando. Quando você fala de abdicar, significa de você ter que priorizar uma das competições. O Flamengo também abdicou. Só que o Flamengo tem muito mais elenco que o Palmeiras. Quando você fala de reposição, a reposição que o Flamengo tem é muito melhor. Mas eu acho que com o elenco que o Palmeiras tinha, você falou assim, o Ceará tinha a obrigação de ganhar do Palmeiras. O Palmeiras não ganhou do Vitória em casa. O Palmeiras perdeu do Santos. Sim. O time que quer ser campeão não pode. E aí, sobrou o quê? Sobrou o All-In, que era a Libertadores. Mas o Flamengo perdeu do Fortaleza também lá na zona de rebaixamento naquela oportunidade. Sim, mas ali o Flamengo sem nada, né? Sem nada. É o único jogo que o Flamengo, que você pode falar, o Flamengo empatou com o São Paulo também. Mas oscilações era pra ter perdido, inventaram aquele pênalti em cima do Arrascaeta, mas a questão é essa, né? Tipo, o Palmeiras investiu 700 milhões e o Flamengo investiu quanto? Vamos prosseguir. Prossiga. Vamos prosseguir, senão a gente não chega até o final. Vamos. Cruzeiro, virou ou decepcionou? Virou, né? Virou. Esse não tem como. Mirassol virou demais, né? Virou, mas aí eu vou fazer um asterisco. Virou esse ano. Virou esse ano. Porque assim, ó, o Mirassol, tem muita gente falando, tá vendo? Porque o investimento que o Mirassol fez é baixo e conseguiu aí Olha a quarta colocação. Exato. Vamos ver ano que vem, o Mirassol vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar o Campeonato Paulista, vai disputar a Libertadores e o Brasileiro. E o Paulista. Vamos ver a questão da... Porque assim, o Mirassol hoje, galera, é a média de idade mais alta da Série A do Campeonato Brasileiro. Sabe por que os caras conseguiram terminar na quarta colocação? Porque não jogava de quarta e domingo durante boa parte do ano. Quando teve Copa do Brasil, quando teve Libertadores Sul-Americano, o Mirassol tava de folga. Por isso que o Reinaldo não quebra. Por isso que eu vivo dizendo que o maior trunfo do Mirassol foi a tabela. Exato. O calendário. O calendário foi o trunfo do Mirassol. E se você vê o Fortaleza ali, ó, rebaixado, foi por causa da Libertadores, foi por causa do excesso de campeonato, de tabela. Também. O Libertadores, o Fortaleza sucumbiu, Copa do Brasil, e ainda tinha a Copa lá do Champions League lá deles, a Champions League, e ainda o Campeonato Brasileiro. Mas só um detalhe entre Ceará e Fortaleza que caíram aí, acho que tem muita gente que não gosta, tá? Fica, porque tem que manter o treinador, porque bibibi, bababá. O Fortaleza demorou uma eternidade pra meter o pé na bunda do Vojvoda. O trabalho já não tava surtindo efeito. O Ceará caiu, sabe quantas vezes o Ceará trocou de técnico esse campeonato? Nenhuma. É o Léo Condé do começo até o final. Então, quando você vê que o time tá patinando e já não tá mais evoluindo, a obrigação é mudar. Mas vai trocar de técnico? Vai, porque senão acontece o que aconteceu aí com o Ceará e com o Fortaleza. Vamos lá, Fluminense, pra vocês, virou ou decepcionou? Virou também, não tem muito jeito, né? Pra mim virou. Jogou Mundial e outra, a chegada do Zubeldia, eu sou crítico pra cacete do Zubeldia. Mas lá, pelo menos ele não tá inventando, Samuel Xavier e Guga. Lá tá jogando. E assim, tá jogando não, tá fazendo o que é pra ser feito. No São Paulo ele improvisava, Ferrarese de lateral pra ter o Cedric de ponta. Lá ele tá jogando com o Samuel Xavier, que é lateral de lateral. Tá jogando nas pontas lá com o Cerne e com o Canóbio, tá colocando a porra do centroavante onde ele deve estar. Quando tem que colocar os volantes, coloca os volantes nos lugares dele. Então, tipo, não tá inventando moda. No São Paulo cansou de fazer invenção, mas no Fluminense ele tá bem. E você, Grecia? Mas o Fluminense aí, essa questão do Zubeldia, só pra fazer uma crítica, o Zubeldia, nesse momento, ele pegou um time que colocou jogadores em cada posição. Eu quero ver quando ele tiver que pensar, quando tiver contusões, que ele ter que tirar uma cartada do banco ou algo do tipo, porque no São Paulo, ele ficou segurando jogadores mais experientes no começo do Campeonato Paulista, não colocou os moleques da base que foram campeões da Copinha, depois estourou todos os jogadores mais experientes, teve que colocar, foi obrigado a colocar o Alves e o Ferreira depois na Libertadores, jogou os moleques na Libertadores, eu quero ver quando ele tiver que pensar também. Mas o Fluminense, ele foi bem no Mundial, cresceu no final do Campeonato Brasileiro e tem a Copa do Brasil ainda, né, que ele pode conquistar a Copa do Brasil. Então, eu acho que qualquer um aí que tá disputando a Copa do Brasil, gente, é uma incógnita se pode virar ou não. Porque às vezes o decepção pode virar aí um virou, né? Vamos lá, Botafogo, gente. Esse aí, decepcionou ou ele virou pra vocês? Mas só tem essas duas opções? Só tem essas duas opções, Marcão. Não pode ficar em cima do muro, não. Pra mim,
o Botafogo virou. Tinha que, com o elenco e com os problemas que tinha, pegar uma vaga aí na Libertadores tá ótimo pro Botafogo. Então, eu colocaria no meio termo aí. Pra mim, nem virou, mas também não decepcionou. É que você falou. Decepcionou porque no ano passado ele foi campeão da Libertadores. Então, exato. E aí, quando você tem. Mas eu acho que não tinha mais nada nesse ano, né? Vendeu todo mundo. O grande E ainda problema de você ficou em ter. sexto lugar. O grande problema de você ter um gestor como o Textor é que ele sempre vai visar dinheiro. Então, sei lá, você pega os jogadores que se destacam aqui, ele já dá um jeito de jogar lá pro Lyon, lá pro time dele. Mas, então, já que só tem as duas opções, por estar na Libertadores também no próximo ano, então pra mim virou. O problema do Botafogo foi um problema administrativo, né? O Textor hoje ele não tá mais no Lyon, que teve um problema lá com a questão do dinheiro até. O Botafogo tá devendo pro Lyon, o Lyon devendo pro Botafogo, é um jogando pro outro. Então eu acho que o grande problema do Botafogo é um problema administrativo. E que pra mim quebrou, tá? O Botafogo tá quebrado. Esquece, tem quase 2 bi de dívida. O problema é, vamos lá, os clubes brasileiros precisam entender os seus tamanhos. Não adianta você querer colocar um clube igual o Botafogo, com 3 milhões de torcedores, querer jogar 2 bi e achar que isso vai virar de uma hora para outra. Se tiver qualquer problema, é muito arriscado para um clube como o Botafogo, o próprio Fluminense. É um risco muito grande. O Botafogo esquece. Quebrou. Tá falido. Mas já tava, antes do cara chegar. E depois que ele chegou, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. Não. Mas A torcida tá reclamando agora, mas no ano passado, quem não tava feliz com o Botafogo? Então, mas agora, olhando pra frente, o Botafogo hoje, como SAF, está quebrada. O Botafogo ele não vai voltar mais, esquece. O Botafogo tá quebrado, ele tá falido. E outra, esquece. Clube empresa não é igual clube associativo. Clube empresa quebra, realmente quebra e é de verdade. Olha só uma parte aqui, tá? O Celso Dias tá falando, boa noite, meninos, acompanho vocês. Não entendi os jogadores terem férias de 25 dias, né? Sendo que tiveram 13 dias durante o Mundial de Clubes. Tem que cobrar a diretoria, tem que voltar no dia 26. Mas assim, gente, o ano que vem vai ser pauleira, cara. Vai ter só a parada, vai ter a parada das datas FIFA e vai ter a parada da Copa. O resto vai ser tudo apertado, cara. Vai ter jogo quarta e domingo. Então tem que ver direitinho, viu? Porque isso é uma questão trabalhista, tá? Então tem que ver pra encaixar. Acho que vai ter a parada da Copa também, né? Vai ter a parada da Copa, só que o São Paulo vai ter aí amistoso lá também. Então acho torneio, que o São Paulo não vai ter muito férias, não. Mas nem pode. Nem pode ter tantas férias assim. Sim. Mas enfim, é algo pra gente discutir aí, talvez até no próximo programa. Mas tá? só pra fazer um parênteses aí, eu não tô nem sabendo do que tá acontecendo, mas assim, como vai ter esse amistoso, esse torneio que vai ter alguns clubes europeus que estão vindo pra cá, o certo desse ano era o São Paulo ter 15 dias, então, já que ele tá falando a respeito que já teve 15 dias lá, teria que ter mais 15. Talvez o São Paulo já esteja antecipando esses 15 que teria que dar no meio do ano, jogando pra agora, pra depois voltar 15 dias mais cedo pra poder disputar esse torneio que vai ter no meio do ano. Não é nem um torneio, são jogos amistosos, entendeu? Não vale uma tacinha, o negócio aí? Mas é um contra o outro, entendeu? Acho que a taça vai ser simbólica. Por exemplo, agora no começo do ano, tá previsto ter um jogo que seria, sabe quando tem São Paulo e São Bernardo de jogo treino? Vai ter um São Paulo e Olímpia, algo assim, sabe? Vai ter um negócio assim. E no meio do ano acho que vai ter uns dois aí. Que vai ter, provavelmente vai ter o Napoli, provavelmente o West Ham, provavelmente o Bayern, o Villarreal. O Bayern de Munique? Provavelmente. Eu vi assim, gente já, cravando que ia ter. Não sei. Cravaram até que ia ter o PSG também. Também acho bem difícil. Eu nem viajo. Vamos ver. Mas peraí, vamos voltar aqui pra nossa realidade, né, gente? A gente já fala. O Fernando falou, me engravida, Perrone. Não, agora não dá. Não tem como te engravidar agora, porque eu tô realmente, por enquanto, fora de operação. Mas aí depois a gente pode combinar aí. Vamos ver. Vamos lá. Bahia virou ou o Bahia decepcionou pra vocês? Pra mim virou. Pra mim também. Tá acima de um monte de clube grande aí, o Bahia que agora é do Grupo City, tem feito seus investimentos aí, então pra mim, essa 7ª colocação do Bahia aí é extremamente honrosa, Ela aliás. condiz com que é o clube agora, né? Um clube que tá disputando agora pra Libertadores. Concordo. Não é? Mas eu acho que assim, quando vira empresa, o pessoal acha que vai ganhar da noite pro dia, né? O Bahia ele fez 500 milhões de investimento nessas 2 temporadas que ele tá com o Grupo City, mas foi pra sair de brigar por rebaixamento pra ir pra Libertadores. Então, por isso que a gente vota como ok. Sim, tá numa escalada, né? Sim. Eu acho que o único efeito aí é o Mirassol, que a gente já falou de calendário, etc, né? Agora vamos lá, hein? Agora que o bicho vai pegar, porque do Flamengo até o Botafogo, meus amigos falaram que deu tudo, virou. Né? Qual que não virou ali? Quase tudo ali virou pra nós. E o São Paulo nessa 8ª colocação culposa aí, que é aquela que não tem intenção de estar lá naquele 8º lugar, virou ou decepcionou no ano, hein, Marcão? Pra mim decepcionou, né? Eu acho que o investimento... O ano passado o São Paulo ele conseguiu também, né, disputar Libertadores, etc. Né? Herdou também a vaga, não foi por mérito próprio, mas esse ano aqui com reforços que chegaram, eu imaginei o São Paulo mais forte.
né? Eu acho que patinou bastante na mão do antigo treinador. Com a chegada do Crespo, melhorou. Né? O Crespo ele sempre frisa, falou: eu peguei o time ali na 16ª colocação, consegui jogar o time na 8ª. E tem que refrescar a memória de alguns torcedores aí, porque tem muita gente que critica o trabalho do Crespo, mas esquece como é que tava lá quando o antigo treinador largou nós lá. Então, acho que o São Paulo, apesar de, na minha opinião, não ter virado, eu ressalto aqui o bom trabalho, pelo menos essa alavancada que o Crespo deu na equipe em termos de pontuação. Eu também concordo, e tem uma questão, o São Paulo é melhor que o Bahia, o São Paulo é melhor que o Fluminense, é melhor que o Mirassol, então a briga do São Paulo tinha que ser ali quinto, quarto colocado, e não sofrendo do jeito que sofreu pra ficar em oitavo. São Então, Paulo é melhor que o Fluminense, você acha? eu acho o São Paulo melhor que o Fluminense. Não acho. Com as peças que o São Paulo teria se não tivesse Só que essas problema com o peças não jogam. É isso, não, então, o São Paulo como um todo é melhor que o Fluminense. Se o São Paulo tivesse uma gestão pra ter um bom DM, pra ter uma questão física melhor, o São Paulo pra mim é melhor que o Fluminense. Olha só, gente, essa 8ª colocação eu comparo da seguinte maneira. Imagina você tá em coma no começo do ano, e aí você sai do coma hoje. E você é torcedor de São Paulo. Você saindo em coma, e o pessoal falando que você ficou em 8º lugar, Classificando pra Libertadores? com grande chance de classificar para Libertadores, para pré-Libertadores, você não vai ter essa reação de decepção que nós três temos. Eu concordo com vocês, eu acho que as lesões impediram o São Paulo de ter uma boa temporada. Mas se você não vê todo o sofrimento que a gente teve, essa classificação é muito enganosa. É muito enganosa, porque eu acho que assim, tirando o Bahia, que tá com 60 pontos pra cima, dos 51 pontos ali, passando pelo 49, 48 do Bragantino, 47 do Santos, que até passou o Corinthians, 45, 44, até beirando ali o 43, dos 50 até o 45, mais ou menos, vitória, é todo mundo a mesma coisa, Marcão. Uhum. Mesmo nível. É todo mundo no mesmo nível, brigando risca-faco. São Paulo teve uma grande sorte de ter alavancado com o Crespo. Lógico, tem que ter competência, tudo, mas teve uma grande sorte de quando o Crespo pegou o São Paulo, a gente tem aqueles 4, 5 jogos lá que a gente deu aquela guinada. Sim. Porque senão, meus amigos, a gente tava brigando lá, a gente tava entre Corinthians e Vasco. E entre o Corinthians e o Vasco tá 2 pontos da zona do rebaixamento. Pois é. Então, assim, o ano foi decepcionante, mas, em outras palavras, por conta do nosso treinador, e a gente vai falar daqui a pouquinho do Crespo, o ano não foi aquele ano de sufoco contra o rebaixamento. A gente perdeu o Libertadores, puta decepção a Copa do Brasil, porque, perdemos do Atlético Paranaense, gente, não podia lá, ali não podia. Mas aí que tá, talvez o fato de ter caído de forma precoce na Copa do Brasil e também na Libertadores tenha dado pro São Paulo uma folga maior em termos de Campeonato Brasileiro para poder conseguir essa pontuação. É um ponto também que de repente pode ser debatido. É lógico. Não é lógico. Ó, o São Paulo teve vitórias improváveis aí. São Paulo contra Vasco lá, não era, assim, em tese era pro Vasco ganhar. O Vasco tava 4 jogos. Embalado, o São Paulo tava perdendo todos, São Paulo foi lá e ganhou. São Paulo e Internacional. Agora. Depois da pancada do. Vocês estavam com esperança que o São Paulo iria ganhar do jeito que ganhou do Internacional? Eu tava porque o Vasco, o Internacional também tava tomando taca de todo mundo. Então eles já vinham de uma derrota também humilhante contra o Vasco lá em. Eu sei, mas dava medo, né, cara? Dava medo. Eu sabia que o São Paulo ia ganhar. Não sabia que ia golear, mas sabia que ia ganhar. Tá bom. Vamos lá. E o Grêmio, decepcionou ou virou pra vocês? Decepção também. Pra mim, decepção também. Você, Graciano? Decepção, mas depois ele começou a crescer. O Carlos Vinícius estava fazendo gol pra caramba. Mas o Grêmio, eu achei que o Grêmio, no decorrer do campeonato, tá? Eu achei que o Grêmio ia brigar ali com o Vasco, com o Vitória, ou até com o Internacional, que tava muito mal, e teve a questão política também, né? Que tava tendo essa. Era presidência, né? Brigando. Então o Grêmio. Era ano de eleição, né? Sim, pra ano mim, de eleição, muita lesão. Teve mais lesão que São Paulo, sabia? Vixe. O Grêmio. O Grêmio foi a única equipe com mais lesão que São Paulo. Bragantino, gente, virou ou decepcionou? Pra mim, tá onde devia estar mesmo. Então, é por isso que eu falei, a mesma referência do Botafogo. Tinha que ter um meio termo ali. Pra mim, nem virou, nem decepcionou. Tipo, 10ª colocação com o Bragantino tá ok pra isso. Mas olhando no final, porque no começo o Bragantino era um dos líderes do campeonato. Era um dos líderes. Mas chegou a brigar pra não cair também. Então o Bragantino teve uma gangorra ali nesse campeonato. Atlético Mineiro, esse pra mim foi uma das maiores decepções, cara. Porque o time tem um bom elenco, tem uma folha gigantesca, mas não consegue sair do lugar. A torcida do Galo tá desesperada. Mas faz 4 anos, pelo menos, que o Atlético Mineiro decepciona. E agora com o Hulk já velho, com o Dudu já velho, etc. Por mais um monte de vice, né? Vice da Sul-Americana agora, vice da Libertadores no ano passado, vice da Copa do Brasil no ano passado. O time não ganha, não conquista. E aí mim tá meio que nem o Palmeiras, isso que eu tava falando. Mas não dá pra investimento. Não, mas não dá pra comparar. Você ser vice-campeão da Libertadores e vice-campeão brasileiro com vice de Sul-Americana. Né? O investimento que foi feito nesse time do Atlético Mineiro é um absurdo. E aí entra naquilo que o Grécio falou, tipo, os caras têm lá o grupo lá que administra os meninhos, etc, mas esse ano estavam devendo até salário pra jogador. Então, é um exemplo de má gestão também, de má administração, a equipe do Atlético Mineiro, e pra mim também não virou.
E você, Graciô? Eu também achei. Tem grandes Você achou o quê? jogadores. Não, também achei que não virou. Tem grandes jogadores. O Hulk é um exemplo disso. Eu, tá velho, mas eu queria no São Paulo. Porra, se eu queria o Hulk do São Eu Paulo. acho que ele seria um baita de um jogador. Mas assim, o Atlético Mineiro, ele tem que entender quais são as suas necessidades e dar uma rejuvenescida nesse elenco. Ó, o Nates fala do São Paulo pra baixo, qualquer um ali merecia cair. Acho que é meio assim, qualquer um disputou pra, sabe? Eu acho que o São Paulo até tava sossegado, que na hora que fez 46, a equipe largou de vez, né? O Fábio J. Gonzalez, Fábio J. Gonzalez, acho que é isso. Boa noite, trio. Comentem sobre as entrevistas daquele ser incompetente do Belmonte em vários meios de comunicação. A gente vai falar sobre isso, sim. Vamos terminar os nossos aqui. O João Menezes fala, 38 dias de Copa do Mundo no ano que vem. Quem não for convocado vai ficar 60 dias de férias em 2026. A gente vai retomar esse assunto no próximo programa, tá? E o Santos, virou ou decepcionou? Pra mim, decepcionou. Né? Brigou pra não cair até. Cara, e ficou na frente do Corinthians, cara. Esse que eu. Mas se me falasse que o Santos ia ficar em 12º no começo do campeonato, eu acharia que era uma boa posição. Porque assim, o Santos é um clube, foi o que eu falei do Botafogo. É um clube com pouca torcida, pouca estrutura. Pouca receita. Sim. É um clube assim, com todo respeito. É um clube, cara, não quero chamar de pequeno porque tem história, mas é um clube pequeno, sabe? De estrutura. Então assim, pra mim, e o time também é bem meia boca, então pra mim o que mudou muito ali, o que destoa de tudo é o Neymar. Tem um meio campista que cairia bem no São Paulo. Olha, eu acho, cairia bem no São Paulo. Ele e o Pochettino, eu acho. Pochettino do Fortaleza, que agora caiu, acho que é um jogador, daquele jogador saudável, sabe? Que a gente contrata o Matheus Vital. Entendeu? Entendi. Corinthians, decepcionou ou virou, Marcão? Decepcionou, graças a Deus. Isso aí. Mas ainda tem a Copa do Brasil, né, gente? Taca. Tomara que seja mesmo. É Corinthians, Vasco, que tá na mesma aí, Fluminense e Cruzeiro. Final vai ser Fluminense e Cruzeiro, hein? Marcão. Vamos nem precisar esperar quem vai ser o campeão. São Paulo já com essa final já tá garantido, pelo menos na pré-Libertadores. E Vasco, Grécio, decepcionou ou não? Eu acho que não. Ou virou? Acho que não. Nossa, pra mim foi a maior decepção de todas, cara. O Vasco caiu, tava, Não, mas porque você tá pegando aquele leque das vitórias com o Diniz, no começo. Mas o Diniz é sempre assim, né, gente? Então, mas é a mesma coisa que eu falei do Santos. É um time meia boca, com alguns jogadores, o Felipe Coutinho que destoou um pouquinho. Mas é um time, com todo respeito, meia boca. É meia boca, o Vasco é meia boca. É igual o Santos. Eu acho que o Vasco foi a cara do Fernando Diniz, cara. Sabe, que vai bem, dá uma subida, todo mundo acredita e depois cai no final. Mas o Vasco não era pra fazer aquele tanto de vitória, me desculpa. Cara, o Vasco ficou 2 pontos da zona do rebaixamento. Olha, se tivesse mais 3 rodadas, ele caía, viu, Marcão? É que assim... Perdeu de 5 do Atlético Mineiro. Eu não acho o time do Vasco, sinceramente, aí esse catado que o Grécio tá falando, não. Também o PH, o lateral direito, é muito bom. Você pega aí Felipe Coutinho, o Ryan, você pega o Verratti, é um baita de um atacante também. Então, o você português tem lá, alguns, é bom. o Nuno Moura lá, se não me engano. É bom jogador. O Tietê tá jogando no Vasco. Mas é um jogador que não é desses ruim, cara. Eu acho que ele segura. Eu acho o Léo Jardim lá também, enfim. O goleiro é bom. Então, é um time meia boca. Felipe Coutinho acorda e vai jogar bola. Joga 3 partidas. O Verratti, caneludo. Se a bola o Verratti só fez 2 gols aí nos últimos 10 jogos. O Paulinho apareceu agora, bom jogador, tá fazendo... Mas, porra... Você pegar o mano a mano de São Paulo e Vasco aí, já que você tá falando que São Paulo é bom, muda o quê? Pelo amor de Deus. Muda o quê? Se ganhar 2 posições, olha lá, velho. Não tem... Discord. Na moral, deixando o clubismo de lado. Nós vamos fazer a comparação Vasco-São Paulo. Deixando o clubismo de lado. Mas você pega São Paulo e Vasco ali, pode dar qualquer coisa. O Nats tá falando, o cara tirou o Santos pra merda. É com você mesmo, viu? Mas com todo respeito ao Santos. Porra, enfim. Olha, achei fera a camisa do Perrone. Eu vou fazer uma propaganda, nem recebo pra isso, tá? Zé Carretilha, viu? Bem bacana, essa nova coleção do Zé Carretilha já tá aí nas lojas. Sem nenhuma comissão, tá? Vitória, virou ou decepcionou? Pra mim virou, cara, porque o Vitória brigou lá embaixo o campeonato inteiro, mas nunca demonstrou, assim, que queria cair, sabe? Nunca arredou o pé, sabe? Sempre falou, vamos, e no final conseguiu. Pra mim virou dentro das possibilidades do clube. Putz, mano, aqui você já começa o Campeonato Brasileiro pensando em não cair. Mas o Vitória veio da Série B, cara. O campeonato do Vitória, do Juventude, desses times aí, exatamente. Então, dentro desse contexto aí, pode-se falar que virou. Permaneceu na Série A, pros caras já é uma conquista. É outro time meia boca também, né? Sim, claro, bem meia boca. Tá. E o Eric é ídolo lá, né? Não sei se vocês viram, mas o Eric postou, né? Vitória é pra quem acredita, sei lá o que ele escreveu lá. E aí, eu vi os comentários, todo mundo, fica, sabe? Tipo, tem que comprar... É outro jogador que joga pequeno. Aliás, o Eric, o Vitória, pra ele atuar contra o São Paulo, teve que pagar uma multa de 1 milhão pra poder jogar. E eles acharam que foi bem pago, os torcedores, porque, porra... Permaneceu. Aliás, ele acertou um chute lá que exigiu do Rafa uma grande defesa, a bola é na gaveta ali, mano. Sim. E aí, temos aí o Internacional. Esse aí, acho que não precisa nem falar, né? Pra mim, é a maior decepção do Campeonato Brasileiro.
Lembra no tier list aqui? Coloquei Marcão? no G4 essa porra. Nós botamos ele no G4 com possibilidade de título, até a gente tava até na dúvida. A gente tem que ver o tier list nosso pra gente fazer a comparação. Isso seria legal também, né? Aí os 4 aí não dá pra falar, né? Os 4 foram decepção, né, gente? Não tem muito jeito, não. Eu acho que a Né? maior decepção desses 4 aí foi o Fortaleza. Foi o Fortaleza. Mas é que é aquilo que eu falei, cara. Excesso de calendário, cara. Uma hora não vai aguentar, cara. Ah, mas não foi nem só o excesso de calendário, viu, Perrone? Eu acho que com a chegada lá do Palermo, Fortaleza conseguiu engatar uma série de 4, 5 vitórias consecutivas e deu essa expectativa de que, ó, vamos escapar. Ganhou pô, do Corinthians. Exato, só que assim, demorou demais, irmão, pra trocar treinador. Tem muita gente que vai batendo na tecla, mas o futebol brasileiro não tem planejamento, se troca de treinador no meio da competição. Aí, ó, 2 exemplos aí de clubes que demoraram pra trocar e um que nem trocou, no caso o Léo Condé do Ceará, permaneceu com o treinador lá e caiu. Então você pega alguns clubes que trocaram de treinador, o Santos, por exemplo, colocou o Vojvoda, escapou. Você pega outros tantos aí que trocaram de treinador, o próprio Vitória, trocou de treinador, conseguiu escapar. Então fica aí, pra quem fica, tem que cumprir planejamento aí, ó, tá vendo? Exemplo de cumprir planejamento, tô na segunda divisão ano que vem.